E aí, hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa mensagem super poderosa sobre um dos princípios mais vitais da fé cristã, a comunhão. Ou seja, como é que funciona essa vida em comunidade, né? Bom, para começar, a mensagem já joga na mesa essa declaração de peso. Comunhão não é só um assunto qualquer, não. É o tema central, a base para tudo que a gente vai ver a seguir. Então, tá. Mas o que significa comunhão de verdade, sabe? No dia a dia da igreja. Vamos entender a essência disso. Olha só, a comunhão é apresentada como um pilar mesmo, uma das estruturas da igreja. Não é um item opcional, é fundamental. E ela é vista como um reflexo daquele amor que Cristo ensinou, que, no fundo, é amar a Deus e amar as pessoas. Sem isso, nem tem como existir comunhão. E para a gente conseguir visualizar essa ideia, a mensagem usa uma analogia fantástica, muito visual, que vem direto da Bíblia, lá de 1 Coríntios, capítulo 12. E aqui está o versículo-chave. A igreja é comparada a um corpo humano, uma coisa só, mas feita de muitas partes diferentes, e cada uma tem sua função. É essa imagem que a gente precisa ter em mente. E agora vem a parte genial da ilustração. O texto começa a mostrar como seria, assim, meio bizarro, se uma parte do corpo se sentisse inferior. Imagina o pé, só porque ele não é uma mão, decidir que não faz parte do corpo. Isso muda o fato de que ele é o pé? Claro que não. Ele continua sendo parte do corpo. E a lógica continua, para reforçar bem a ideia. A orelha não pode se autodesqualificar só porque não é um olho, né? Cada parte é única, foi pensada para ter um propósito específico e é essencial do jeito que ela é. E aqui a gente chega no ponto central, a interdependência. Nenhuma parte, por mais importante que pareça, pode achar que se basta. O olho precisa da mão, a cabeça precisa dos pés. A mensagem é bem clara. Ninguém na comunidade pode ser descartado. No fim das contas, a conclusão dessa analogia toda é de uma simplicidade que chega a ser bonita. As nossas diferenças, os talentos que cada um tem, eles não existem para separar a gente, mas sim para nos completar. Onde falta em um, o outro vem e supre. Certo, vamos um pouco mais fundo nisso. Se toda parte é necessária, qual é o impacto real que até o menorzinho dos membros tem no conjunto todo? É exatamente essa a pergunta que a pregação nos faz pensar. E a resposta vem com duas analogias bem práticas e que, olha, fazem a gente parar para refletir. Pensa nisso. O dedão do pé. Uma coisa que a gente quase nunca dá atenção, né? Mas sem ele, todo o equilíbrio do corpo para andar vai para o espaço. Ou então, o polegar da mão. Sem ele, a gente perde a firmeza para fazer coisas simples como escrever. Isso mostra de um jeito incrível como partes que parecem pequenas têm funções gigantescas. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A falta de um único membro, por menor que seja, não gera um probleminha, gera um problemão para o corpo inteiro. Isso só reforça o valor imenso que cada pessoa tem dentro da comunidade. Mas aí, a mensagem também dá um alerta importante sobre o que atrapalha a comunhão hoje em dia. Ela aponta que o sistema em que a gente vive está cheio de distrações. É notícia, a internet, é a correria do dia a dia, e tudo isso vai sutilmente tirando a gente do foco. Quando a gente se isola, a gente quebra essa conexão e, na prática, enfraquece o corpo todo. Ok, saindo um pouco dos problemas, vamos olhar para um exemplo positivo, um modelo de como a comunhão funciona na prática. A primeira igreja, lá do livro de Atos. Esse versículo aqui mostra a alma daquela comunidade. Eles não viviam cada um no seu canto, sabe? Eles estavam juntos, de verdade, compartilhando a vida, os bens. Essa unidade era a base de tudo para eles. E como é que essa união se mostrava na prática? O texto destaca 4 pilares. Eles estudavam juntos para aprender, viviam em comunhão constante, dividiam as refeições e oravam sempre. Eram ações concretas, do dia a dia. E o resultado disso tudo, qual foi a consequência dessa vida em comunidade tão forte e real? Crescimento. A Bíblia diz que todos os dias gente nova chegava para fazer parte da igreja. A comunhão deles não era só para dentro, ela era tão forte que atraía as pessoas de fora. Agora, chegando na reta final, a mensagem traz uma última metáfora. E essa é bem forte, daquelas que fazem a gente se olhar no espelho. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, você tem um membro ativo. Ele está vivo, ele cumpre a função dele, ele sente as coisas, o sangue circula por ele. Do outro lado, tem a prótese. Ela pode até ocupar um espaço, ajudar no equilíbrio, mas ela não tem vida, não sente nada, não tem uma conexão real com o resto do corpo.
E a conclusão dessa analogia é poderosa. A mensagem deixa claro que o chamado de Deus é para uma participação ativa, viva, que funciona dentro do corpo. E não para ser só uma presença que está ali, mas sem vida, sem sentir e sem contribuir. Portanto, o apelo final é muito claro. Deixar o sangue circular é essa metáfora para a gente exercer a função que recebeu, para entender o nosso propósito dentro da comunidade e, claro, agir de acordo com ele. E a análise toda se encerra com essa pergunta provocativa que fica para nossa reflexão. A questão não é só estar presente, mas como se está presente. É um convite para cada um avaliar o próprio papel, a sua função e a sua conexão dentro dessa grande engrenagem que é o corpo de Cristo.